Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Wendel, sou professor de matemática do Instituto Federal Farroupilha, campus de Uruguaiana, e estou aqui para começar a falar com vocês sobre um projeto de ensino, que a gente já vem pensando e executando, inclusive, há alguns anos, tá? E hoje ele vai tomar esse novo formato, online, e a gente está aqui pretendendo, fazer com que vocês venham aprender matemática de um modo prazeroso, divertido e principalmente desmistificado, Que vocês tirem aquele mito do medo da matemática, dizer que matemática é difícil. A nossa ideia é fazer com que isso tudo seja derrubado, que vocês venham de fato comprovar que isso é um mito, tá? Então a gente vai dar o pontapé inicial nessa nossa aula, tá? Que é chamada de aula 1. Então, gente, aqui para iniciar a nossa discussão, tá? A gente vai começar a falar do sistema de numeração decimal, tá? O sistema de numeração é, digamos assim, os números é composto, ou é formado pelos números que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? E o primeiro nome decimal, digamos assim, a primeira característica do nosso sistema de numeração, decimal, ele vem justamente de ser composto, cada número ou todo número dentro desse sistema, ele pode ser representado pela junção aqui, tá? Desses 10 símbolos, tá? Então, esse nome decimal, sistema de numeração decimal, ele vem pelo fato de nós utilizarmos 10 símbolos aí para compor qualquer, ou determinar, identificar qualquer quantidade dentro desse sistema de numeração, tá? Quem é da informática aí já deve ter ouvido falar, se não ouviu, logo vai ouvir, tá? Falar do sistema de numeração binário, O sistema de numeração binário, ele é formado, vamos dizer assim, todo número dentro desse sistema, ele é representado apenas com 2 símbolos, Nesse caso 0 e 1, tá? E essa é uma das primeiras diferenças, assim, entre aquele sistema de numeração que tem 2 elementos somente, ou 2 símbolos para representar ou descrever qualquer número, tá? E o nosso sistema de numeração usual, tá? Onde a gente tem aí 10 símbolos para formar esses números. Agora, como a gente já começou a falar, essa ideia de número aqui ele é um conceito primitivo, tá? Não tem uma definição para dizer para vocês o que é um número, tá? É um conceito abstrato mesmo, mas a gente pode entendê-lo de algumas maneiras, dar algumas características. Por exemplo, a gente utiliza números, para identificar quantidades, O que são quantidades? Também, assim, é uma palavra abstrata, mas a gente pode tentar reduzir. Por exemplo, a gente sabe que quando uma quantidade é maior do que a outra, por exemplo, se a gente compara uma mão de areia, com a areia da praia, a gente sabe que tem muito mais areia em uma praia do que aquilo que se pode pegar numa mão, Então tem essa ideia de maior e menor, tá? E para identificar ou determinar de maneiras precisas certas quantidades, que a gente chama de quantificar, a gente atribui a essa quantidade um número, tá? Dentro do nosso sistema de numeração decimal, agora vem uma outra palavrinha para identificar ou restringir ainda mais esse nosso sistema. Ele é um sistema de numeração decimal e posicional. O que quer dizer posicional? Cada algarismo, num número, vamos dizer assim, cada algarismo de um número, ele vai ter um significado dependendo da posição em que ele ocupe. Por exemplo, um número aqui dentro do nosso sistema de numeração, 583.472, cada um dos nossos algarismos aqui, tá? Eles têm um significado aí dentro, tá? No nosso sistema de numeração, os números eles são, digamos assim, separados, ou a gente pode identificar a partir de classes e ordens, tá? A gente tem aqui, por esse ponto, separação entre as classes, tá? E dentro de cada classe a gente tem 3 ordens, tá? Então a gente vai ter aqui a ordem das unidades, das dezenas, das centenas. Dentro da classe das unidades simples, tá? A primeira classe, vamos dizer assim, a primeira classe aqui, que é chamada de classe das unidades simples, tá? E a gente também tem aqui a segunda classe, que é chamada de classe dos milhares, Segunda classe, tá? Classe dos milhares. Então a gente vai ter aqui dentro dessa primeira classe a classe das unidades, a ordem das unidades, tá? Temos aqui a ordem das dezenas, e a ordem das centenas, tá? São essas 3 ordens aqui, dentro da primeira classe, no caso a classe das
unidades simples. Isso vale também, tá, nas demais classes, tá? Aqui na segunda classe, por exemplo, que a gente chama de classe dos milhares, a gente vai ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois da segunda classe, a gente tem a classe dos milhões, tá? Então a gente vai ter unidade de milhão, centena de milhão, dezena de milhão, tá? Depois a gente vai ter a classe dos bilhões, classe dos trilhões, classe dos quadrilhões e assim sucessivamente. E dentro de cada classe, 3 ordens, sendo a primeira dentro dessa classe, né, classe de unidade, segunda classe das dezenas e terceira classe das centenas, tá? Então, esses algarismos nessas posições é isso que eles vão representar, tá? Nesse nosso sistema de numeração. E a diferença justamente entre um número no sistema de numeração decimal aqui, né, e um algarismo vai ser que os algarismos são os 10 símbolos, né, e os números eles são formados pelos algarismos aqui, tá, dispostos em certa ordem, para atribuir a eles aí uma quantidade. Então, gente, prosseguindo a nossa discussão, né, sobre números e algarismos, a gente começou a falar então dos números que nós utilizamos para quantificar, né, essa é a ideia essencial de números, tá? Mas dentre esses existem alguns números que vão surgir com certa frequência e apresentam certas particularidades, né? E é o que a gente vai falar agora, sobre um desses tipos de números, né, que são os números que a gente chama de naturais, tá? Então a gente vai ter aqui, o que são esses números? São os números que a gente utiliza para contar objetos concretos, tá? Quando a gente tem uma certa quantidade de objetos concretos, a gente busca atribuir, né, essa quantidade, atribuir um número, a gente geralmente faz isso por um número natural, tá? Por exemplo, aqui em minha mão eu tenho 2 canetões, né? Então, esses números são utilizados nesse sentido, né? E aí, então, a gente tem uma descrição completa, né, desses números aqui, ó, partindo desde o número 0, que é o número que a gente utiliza, tá? Existe até uma certa discussão aí, se o 0 é ou não um número, tá? Tem alguns matemáticos que consideram o 0 como um número natural, tá? Outros nem sequer consideram um número, mas enfim, o fato é que pra gente aqui, o 0 é um número e ele também vai ser o nosso primeiro número natural. E se a gente for a partir do 0, que é utilizado para uma quantidade inexistente, né, para nada, vamos dizer assim, a gente soma uma quantidade, né, ou o número 1 ao 0, e a cada um dos demais, né, somando uma unidade a 1, a gente obtém o 2, somando uma unidade a 2, a gente obtém o 3, a gente pode continuar fazendo isso infinitamente, né, que está representado, por exemplo, o número 2020, né, que é o que representa o nosso ano atual, né? A gente pode continuar por esse processo infinito, tá? E a gente vai ter então o conjunto dos números naturais. Nesse processo infinito, vale a pena destacar uma característica, né, no conjunto dos números naturais, é que se a gente sair de um número n qualquer, por exemplo, se n igual a 3, a gente soma a uma unidade, a gente obtém o número seguinte, né? E aqui é chamado de sucessor de n, tá? Sucessor de n, aquele que vem imediatamente após, tá? Sucessor de n, aquele que vem imediatamente após. E assim também, né, como sucessor, a gente tem aquele que vem imediatamente antes, né, n menos 1, para qualquer que seja o n natural, e a gente vai chamar de antecessor, tá? Aquele que antecede. Então, ele é o antecessor de n. Dando prosseguimento, tá? Vamos falar agora de um outro conjunto que é chamado de conjunto dos números inteiros, tá? E esse conjunto ele é semelhante de certa forma ao conjunto dos números naturais, tá? Com a principal diferença que nesse conjunto, além de representar quantidades, né, a gente também representa agora quantidades negativas, tá? O que é uma quantidade negativa? Primeiramente, né, onde surgem os números negativos? Brevemente falando, surge ali no final da Idade Média, né, ou no começo do Renascimento, quando a burguesia teve uma ascensão, né, surgiu ali na Europa, e aí houve a necessidade de representar lucros, né, ganhos e perdas e prejuízos, tá? Então,
essas quantidades aqui, ou números positivos, né, eram justamente utilizados para representar esses lucros, enquanto que as perdas, né, ou prejuízos eram utilizados aqui os números negativos para fazer essa representação, tá? Então esse conjunto surge assim, e ainda hoje, né, existem várias aplicações e aplicabilidades desse conjunto, por exemplo, para indicar temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água, né, que ali a gente define como sendo o 0 grau na escala Celsius, né? Então, as temperaturas negativas ou temperaturas abaixo desse ponto, né, temperaturas menores, vamos dizer assim, do que aquela em que a água se torna gelo, tá, são representadas com números negativos. A gente obtém esse conjunto, né, pensando na ideia do antecessor, no caso dos números naturais. Se a gente for diminuindo uma unidade, ó, de cada número, né, a gente vai chegar aí também em números infinitos, mas agora negativos, né? Então esse conjunto ele tem algumas particularidades, tá? Uma diferença aqui já com o conjunto dos números naturais é que aqui sim, né, todo número tem um sucessor e um antecessor, tá? Essa ideia de ordem nesse conjunto aqui, ela é bem estabelecida para todos os elementos. E a gente também considera aqui, né, ou vamos dizer assim, chamar, né, números opostos, tá? Que são aqueles que representam a mesma quantidade, porém com os sinais contrários, tá? Um número, por exemplo, né, o oposto a... Por exemplo, o número oposto a menos 3, por exemplo, menos 3, ó, é oposto a 3, tá? E vice-versa, assim o 3 é oposto ao menos 3. Para a gente obter o número oposto, né, basta trocar de sinal ou multiplicar por menos 1, né, que seria o equivalente a essa mesma definição.